Olá, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma noite para estarmos estudando sobre este livro, Métodos Espíritas de Cura. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ação direta no perispírito e tratamentos. Nós já vimos sobre isso no curso de passes, né? E um pouco no início do curso de Mendes. Mas é importante nós estudarmos um pouquinho mais, se aprofundar e falar sobre saúde, cura em nós, né? Não para os outros. Primeiro vamos definir o que significa saúde e o que significa cura. Saúde, para a ciência, é o estado da boa disposição física. Estado de boa disposição física e psíquica. Ou seja, bem-estar. Para Emmanuel, é a perfeita harmonia da alma. Entenda-se por alma o espírito encarnado. E o que significa cura? É o restabelecimento da saúde. Então, todos aqueles que não estão em bem-estar ou em perfeita harmonia do espírito, ele busca esse restabelecimento, né? A cura. A cura não deve ser o principal foco do espiritismo. As casas espíritas não devem ter como principal foco o tratamento material dos assistidos, dos frequentadores, e sim a orientação. O principal foco é o esclarecimento, a evolução moral e intelectual daqueles que frequentam ou buscam o espiritismo. Então, por que existem os tratamentos? Por que as pessoas buscam o restabelecimento da saúde nas casas espíritas? Da mesma forma que Jesus curava as pessoas, né? Por amor, por misericórdia, por caridade, para trazer atenção para si, né? Para que as pessoas pudessem ouvi-lo. Então, da mesma forma acontece no Espiritismo. Na época de Kardec, eram as mesas girantes que traziam atenção para o Espiritismo, que levou Kardec, né, ao Espiritismo, ele estudar as mesas girantes. Então, muitos de nós, hoje espíritas, adentramos a casa espírita pela dor, né? Buscando algum tipo de restabelecimento orgânico ou moral. Nós vamos considerar então que existam 3 tipos de doenças, né? O mais básico, existem 3 tipos de enfermidade que podemos considerar para que as pessoas vão buscar. Tem a puramente orgânica, que são os traumas, né, as contusões. Então, não tem um reflexo direto ou uma ação direta no perispírito ou pelo espírito. Então, caminhando na rua, eu torço o pé, torço o tornozelo, quebro a perna. Então, isso é uma ação direta no corpo físico. É alguém que é alvejado, esfaqueado, numa briga, recebe muitos traumas, um acidente. Então existe esse tipo de doença, que são os traumas e contusões. Esse é puramente físico. Mas existem pessoas que ainda vão
buscar no espiritualismo, até nas igrejas, o restabelecimento das doenças puramente físicas. Tem as doenças psíquicas, né, que é emocional, mental, e que muitas vezes tem origem no espírito e reflete no corpo. Por exemplo, depressão, síndrome do pânico, gastrite nervosa, várias outras. Hoje existem muitos estudos que comprovam esse tipo de interferência da parte psíquica no corpo físico. Nós passamos várias vezes na vida por esses tipos de fenômeno. Quando vamos fazer uma prova, uma entrevista, que ficamos muito ansiosos, nervosos, né? Dá piriri, dá calafrio, suor frio, as mãos ficam suadas. Primeiro namoro, primeiro beijo, né? Então são fenômenos psíquicos que interferem no nosso corpo. A Magda, na aula passada, falou um pouquinho sobre isso. E tem as doenças kármicas, que são aquelas que o perispírito está doente. Então, antes da pessoa encarnar, ela tem uma enfermidade no perispírito, e ao reencarnar, o perispírito doente acaba passando essa enfermidade para o corpo. Ok? Ah, mas como o perispírito fica doente? Eu vou dar um exemplo bem básico, tá? Se em uma encarnação passada eu me suicido, vou usar dois exemplos, que um foi muito comum nos séculos passados e outro é comum hoje, por envenenamento. Então eu destruo todo o meu aparelho respiratório, digestivo, e isso reflete no perispírito. Então todos os órgãos que nós temos no corpo, nós temos também no perispírito. E todas essas lesões, todas as lesões graves que nós causamos no nosso corpo, nós também levamos para o perispírito. Então, nesse caso do suicídio intencional, independente do motivo, ele causa uma lesão gravíssima no perispírito. Aí não vamos entrar no mérito do que vai acontecer com o espírito durante o suicídio. Lembrando que hoje o suicídio é considerado pela OMS como uma doença, tá? Não é mais um crime, é uma doença. Então eu não discrimino o suicida, tá? Já passei por vários exemplos de pessoas que conversaram comigo por razão de suicídio, de familiar, de pessoas amadas, em entrevistas, em cursos. E nós temos no livro Libertação um exemplo de um suicida que foi resgatado. Então, cada caso é um caso. Sempre foi generalizado que o suicida vai para o vale dos suicidas, que sofrem, que é uma transgressão da lei, mas não é bem assim que funciona, né? Ninguém se suicida por amor. Se bem que nesse caso da libertação foi um caso por amor, né? Foi um sacrifício. Mas normalmente as pessoas que se suicidam é porque estão passando por algum processo mental, emocional muito difícil, né? E normalmente não encontra apoio na família, ainda junta com as obsessões, né, as perturbações espirituais. Então não somos nós que temos capacidade de julgar o porquê
que fazem isso. Então eu sou extremamente solidário aos familiares de pessoas que se suicidaram. E se eu teria condição ou compaixão suficiente para auxiliar um suicida, é o que nós fazemos hoje, existem trabalhos para resgate de suicidas, por que a espiritualidade não faria? Né? Então, quando desencarnamos pelo suicídio, nós causamos uma lesão gravíssima no perispírito, e ao reencarnar, essa lesão ela se reflete no corpo físico. Então, se eu desencarnei por envenenamento, eu prejudiquei o meu laríngeo, né? Desarmonizei meu centro de força laríngeo e os órgãos que estão ligados a ele, o gástrico. Então, eu reencarnarei com essas doenças no perispírito que se refletirá no corpo. Aí a explicação de tantas crianças que reencarnam com doenças pré-existentes, né? E quando se trata o corpo físico, quando a medicina está tratando o corpo físico da criança, desde pequena, né? Essas que já nascem com essas doenças, esse tratamento também se reverte para o perispírito. Lembra nas aulas do curso de passe, né, que os centros de força faz com que as energias materiais se convertam para as espirituais. E quando os pais levam essas crianças, seus filhos, para tratamento espiritual, tratamentos de cura, então essas energias que são direcionadas para o perispírito se convertem para o corpo. Então essas são as doenças kármicas, né? Hoje em dia tem muito suicídio através da arma de fogo, né? Tiro na cabeça, tiro na boca, no coração, acreditando que não sentirão dores, serão rápido, mas causam lesões na parte do cérebro, toda aquela região que nós estudamos na aula passada, né, é destruída. Isso impregna no perispírito, né, destrói também o órgão do perispírito, o sistema nervoso, e quando reencarna, ele terá algum problema físico nessas regiões afetadas. Também explicações de crianças com deficiência mental. Não são todas, tá? Não são todas as pessoas que reencarnam assim que é por suicídio. Alguns são por sacrifício. Então essa é uma explicação. Existe uma corrente muito forte hoje de novos espíritas que se opõem a essa ideia do resgate kármico, né? Tem pessoas que têm dificuldade em acreditar nisso, que mesmo a pessoa que se suicida, que prejudica o seu perispírito, que ela não tem necessariamente que reencarnar com alguma lesão. Então existem pessoas que se opõem a essas ideias, tá? Mas eu estou me baseando nas obras básicas do Espiritismo e até mesmo a literatura de Edgar Armand, a qual eu acredito também. Então, essas doenças kármicas também podem ser tratadas no Espiritismo. Então, como que acontece então a cura? Nós não oferecemos cura, mas nós espíritas que trabalhamos dentro do Espiritismo temos várias observações de casos de pessoas que são curadas.
Acho que nós já até falamos em alguns vídeos sobre isso. Eu tenho alguns casos que aconteceu comigo. Eu arranquei um dente uma vez. Eu tinha uns 25 anos mais ou menos. Fui arrancar um dente do fundo, estava doendo muito. E a minha família, né, da parte do meu pai, nós temos uns dentes que parecem uma árvore. As raízes normalmente têm 3 pernas e são abertas, é um negócio esquisito. E eu fui em qualquer um. Era muito cedo, fui no primeiro que estava aberto. Para vocês terem ideia, era um dentista fortão, né? Ele teve que colocar o joelho no meu peito para arrancar meu dente. Tão grande que era. E nós temos a Gislane aí, que é dentista, né? Ortodontista. E quando se arranca um dente do fundo de um adulto, normalmente tem que suturar, né? Dar ponto. E ele não fez isso. Então eu fiquei sangrando o dia inteiro. Chupando gelo, chupando sorvete, mas o dia inteiro cuspindo sangue. A empresa me dispensou por causa disso, um dia muito quente. Então eu fui para casa e... Não, na verdade eu era menor, eu tinha 17 anos, desculpe. De 25 foi outra coisa, com dente também, mas nessa eu era solteiro ainda. Eu estava iniciando no espiritismo, mas minha mãe pediu que eu fosse deitar no quarto dela e fizesse uma prece pedindo auxílio de Bezerra de Menezes. Foi o que eu fiz, deitei na cama dela, quarto escuro, comecei a fazer uma prece. Eu estava com medo de estar perdendo sangue o dia inteiro. E eu senti um adormecimento no corpo inteiro. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu de forma consciente, né? Normalmente isso acontecia quando eu estava dormindo. Mas meu corpo começou a adormecer e eu senti claramente 2 dedos na região da minha boca. Primeiro abrindo a minha boca e minha cabeça até balançava da forma que estava mexendo. Eu adormeci. Quando eu acordei, havia um coágulo, uma bolinha de sangue bem na saída, bem em cima do ferimento, que tampou. Eu achei, não sei se isso é normal, né? Mas eu não achei normal porque isso não aconteceu durante o dia, foi acontecer ali. Eu adormeci por uma meia hora mais ou menos, não estava sangrando mais e eu passava a língua, tinha uma bolinha de sangue. Parecia esses medicamentos de gelzinho aí. E ficou assim até o dia seguinte, depois ela caiu. E tinha parado o sangramento. Então o que aconteceu ali? Foi uma ação dos espíritos, né? Que são compostos de perispírito, e a ação deles foi no perispírito, no meu perispírito, que reflete no corpo. Então eles fizeram alguma coisa no meu perispírito, na região perispiritual, para que isso refletisse no corpo. Então todas as curas que são realizadas nas instituições religiosas, né, sem a ação de medicamentos, ela é feita de perispírito para perispírito. Quando nós damos passes, quando aplicamos o passe na câmara mediúnica, né, é a ação do perispírito do aplicador no perispírito do assistido. Só que tudo isso
sob a direção dos espíritos, né? Eles que direcionam as energias, as captações. Nós doamos os fluidos pela nossa vontade, né? Pela nossa fé, e entra uma parte que nós chamamos de fluido animal, né? Que é o que nós temos, o magnetismo animal. Os encarnados têm, por isso a necessidade do encarnado, e aí eles fazem uma manipulação dessa energia para estar auxiliando os assistidos. E que tipo de auxílio eles dão? Entra naquilo que Emmanuel colocou, né? Que é a harmonia da alma, a harmonia do perispírito. Por mais que o médium tenha uma capacidade moral muito grande, nós temos o Chico Xavier como exemplo, mas acredito que tenha muitos espíritos encarnados da mesma categoria do Chico Xavier, só que são anônimos. Então, espíritos bem evoluídos, mas que são anônimos, que têm como missão apenas trabalhar sem se sobressair mais. Às vezes nós temos um grupo de trabalhadores, tem uma pessoa quietinha lá, um jovem, um idoso que vai, trabalha quieto, mas é um espírito evoluído e um grande doador de energias. Então, mesmo que haja pessoas dessa categoria, depende muito do assistido. Nós, se tivermos lá como assistido buscando a harmonia, buscando a cura, depende de nós, da nossa mudança. Porque a desarmonia da alma advém da nossa mente e do nosso sentimento. Então, não adianta eu estar na palestra, na preleção, pensando na briga que eu tive com a minha esposa, pensando em conquistar a minha namorada, ou namorado, ou um emprego, não é? E não estar ali focado no que está sendo dito para a minha mudança, para o meu crescimento. Então, as curas, o reequilíbrio depende muito de nós mesmos, das pessoas que vão buscar. Mesmo que haja esse operador milagroso, né, esse grande espírito entre o grupo, e ele, por sua mediunidade, por sua evolução, consiga levar o restabelecimento tanto do corpo quanto do perispírito de um assistido, se ele não mudar, o desequilíbrio vai voltar novamente. Não é? Então é comum que nós busquemos o espiritismo, a religião, enquanto estamos doentes, sofrendo, e assim que obtemos uma melhora significativa, nós abandonemos, né? Isso vai voltar. Quando eu estava refletindo sobre essa aula, me veio uma historinha meio metafórica para mim contar para vocês. Então imagine que uma pessoa, vamos colocar uma pessoa do sexo feminino, ela vai ao médico e descobre que ela tem uma doença fatal, que vai viver no máximo 6 meses. Essa pessoa então busca o espiritismo. Eu vou usar eu como um personagem, tá? Então, num dia de entrevista, a pessoa me procura e fala da sua doença e diz que ela tem 6 meses de vida.
Eu faço as anotações na ficha dela e tal, oriento ela ao tratamento, passo algumas orientações. Isso nunca aconteceu comigo, né, numa pessoa nesse estado passar comigo em entrevista. Então eu não sei qual seria a minha reação na hora, né? Aconteceu com o meu pai. Em outra hora eu conto sobre isso. Então, quando essa ficha vai para avaliação espiritual, digamos que eu participe, que eu seja o dirigente do grupo de avaliação espiritual, né? Colegiado mediúnico, que nós chamamos. E o mentor dessa pessoa, dessa mulher, se manifesta. Vamos colocar que é uma pessoa de meia idade, 40 anos. Seu mentor se manifesta e diz o seguinte: essa nossa companheira, ela está com uma lesão grave devido às suas encarnações passadas. Nós a trouxemos à casa espírita e vamos nos esforçar para que ela entre numa escola, numa escola de aprendizes, e que nesses 3 anos que ela ficar, nós a manteremos com saúde para que ela termine os estudos, e nós acreditamos que ela possa sair desse ciclo vicioso de encarnações em que ela não se melhora. Então, durante esses 3 anos, com o trabalho da reforma íntima, ela vai ter um crescimento considerável moral que vai tirar ela desse ciclo vicioso. E após esses 3 anos ela desencarnará. Ou nós podemos curá-la, né, através dos tratamentos, e ela viverá mais uns 20 anos, mas assim que terminar esse tratamento em que ela obterá a cura, ela sairá do centro espírita e continuará fazendo as mesmas tolices que faziam, que levou ela a essa doença, e nesses 20 anos ela contrairá de novo essa doença e morrerá de forma solitária com essa doença. Então, existem essas duas possibilidades. E eu terei que ser o portador dessa notícia, né? Então imagine como que seria a próxima entrevista. Uma pessoa descrente que chega em desespero buscando cura. Qual das opções vocês acham que ela escolherá? Então isso serve para nós, porque eu estou contando a visão nossa espírita, que os espíritos nos passarão. Normalmente as pessoas que veem o espiritismo nem nos espíritos acreditam, elas buscam isso, o milagre, né? A cura milagrosa. Ninguém chega no centro espírita doente para se preparar para morrer. Algum de vocês pensam no que estão fazendo hoje para o mundo espiritual, como o seu Arnaldo falou, né? Alguém está pensando hoje, está trabalhando hoje para a sua próxima encarnação? Eu vou simplificar um pouco mais. Alguém está trabalhando hoje para a sua partida, para a sua desencarnação? Então, se nós que somos espíritas temos dificuldades de pensar nisso, no mundo espiritual, no meu desencarne, imagina uma pessoa que chega em desespero, buscando uma cura, uma solução milagrosa.
Então, certamente ela vai escolher a segunda opção, em que ela vai viver mais 20 anos, achando que vai viver mais 30, mais 40, e que até lá a ciência encontrará uma cura. Então isso é normal. Nós somos espíritos encarnados, mas a maioria de nós temos a mente materialista. Mesmo entre nós espíritas, temos uma mente materializada. Nós pouco fazemos pelo espírito, pela nossa essência, né? Em alguns momentos, em cursos, em trabalhos, ainda nós conseguimos refletir, mas a maior parte do nosso dia a dia, da nossa vida, nós estamos pensando no material. Os que estão bem financeiramente estão pensando nos recursos que vão adquirir no futuro. Os que estão em dificuldade estão pensando nas contas que vão pagar. Nós não estamos pensando nos tesouros acumulados para o mundo espiritual, somente nesses momentos específicos. E existem alguns tipos de energias que nós chamamos de fluidos, que nos atingem ou nos influenciam, né? Temos fluidos pesados, fluidos leves, fluidos sutis. Quando nós tomamos um medicamento, eu faço uso normalmente de relaxante muscular. Então, o que o relaxante muscular faz em meu organismo? Ele tem algumas propriedades químicas que faz com que o meu cérebro produza algumas outras mudanças químicas para estar atingindo o fim que eu estou buscando, que é alívio da dor ou alívio de uma rigidez muscular. Então não é o remédio que faz isso diretamente. O remédio, ele faz com que o cérebro produza o que eu preciso para o corpo naquele momento. Então, o que Jesus fazia quando ele curava? A ação do remédio. Se nós entendemos o que Jesus representa para a humanidade, que foi descrito por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, então Jesus foi um dos arquitetos que criaram o corpo físico. Então tudo que existe dentro do corpo físico, nesses três aspectos ainda, material, perispiritual e espírito, ele participou, né, da construção do nosso corpo. De tudo. Então, se a gente pegar um mapa perfeito de um corpo físico adulto, de todo o seu funcionamento, Jesus conhecia isso de cor e salteado. Então, quando ele curava alguém, ele já via ali, pela sua imensa capacidade mediúnica, toda a desarmonia do corpo e mentalmente como ele chegava no sistema nervoso da pessoa para fazer com que o próprio corpo dela produzisse a cura. Tem pessoas que não acreditam, mesmo espírita, no caso de ele pegou um paralítico lá, né, um coxo, e curou ali instantaneamente. Então a pessoa toda atrofiada, no filme Jesus de Nazaré, né, mostra ele esticando a perna da pessoa e a pessoa instantaneamente, ali em questão de 2, 3 minutos, ficando em pé. Então tem espíritas que não acreditam nisso. Eu acredito, porque ele interferia nas células do corpo.
o corpo estava atrofiado porque células não estavam trabalhando de forma adequada. Então o que ele fez ali? Ele deu uma ordem ao cérebro da pessoa, ao sistema nervoso, para que equilibrasse todas as células do corpo. Então isso instantaneamente. Jesus era um dínamo de energia, um emissor de energia intensa. Então, pessoa cega de nascença. O que ele fazia? Com que as células dos olhos, que estavam em mau funcionamento, fossem substituídas por novas células. Nós sabemos hoje, por exemplo, que as células da medula, ela pode se transformar em qualquer célula. Então a pessoa tira a célula da medula e aplica em qualquer região do corpo. Ela pode se tornar tecido, osso, músculo. E existe terapias hoje com células troncos, né? Então o que Jesus poderia fazer com o imenso conhecimento que ele tinha? Retirar mentalmente, retirar células dessa região e aplicar onde estavam doentes, fazer com que isso, num processo infinitamente acelerado, revigorasse as células, transformasse ou mudasse o padrão das células que não estavam funcionando. Então isso é o que acontece nas igrejas, nos centros espíritas, em tratamentos espiritualistas, mas de uma forma bem mais lenta, com várias sessões, né? O que Jesus fazia em 2, 3 minutos, nós hoje humanos que tem essa capacidade faz em alguns meses, né? Em várias sessões. Então o que acontece é que a espiritualidade faz o papel do medicamento, né? Então eles, com infinitos recursos que eles têm, eles interferem no sistema nervoso do assistido ou do doente para promover a cura. Por isso a fé. Existem estudos recentes hoje que a pessoa religiosa ela tem 7 vezes mais chance de ser curada do que uma pessoa normal. Ela vive até 7 anos a mais do que uma pessoa que não tem fé. Então a pessoa que tem fé, ela é mais equilibrada. Tem uma frase de Jesus que ele fala para acreditar nele, que com ele o fardo é mais leve. Que a dor com ele, ela é mais leve. Por que ele diz isso? Porque com a fé, com a crença, a pessoa espiritualizada, ela ativa uma parte do cérebro dela que está mais ligado ao novo, né? Nós temos 2 partes cerebrais. Uma que está ligada aos nossos ancestrais e uma parte ligada ao novo, né? Então as pessoas espiritualizadas usam mais essa parte ligada ao novo, ao neo, e com isso desperta hormônios diferentes, que às vezes outros precisam de medicação. Então, quando nós estamos um pouco mais espiritualizados, né, dificilmente uma pessoa entra no espiritismo, fica lá 10, 15, 20, 30 anos e não muda nada, muda, né? Nós mudamos com o passar do tempo, nós vamos nos tornando mais espiritualizados. Então isso vai
melhorando o nosso padrão vibratório e, consequentemente, muda a nossa parte orgânica, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, né? O pessoal que está no segundo ano, né, são testemunhas. É só olhar a caderneta pessoal, o caderno de temas, o quanto nós mudamos, o quanto nós crescemos. Coisas que nos abalavam muito há 2 anos atrás, abala menos hoje. Meus medos de 10, 15 anos atrás são bem diferentes hoje. Eu venci muitas etapas. Quanto mais tempo nós passamos estudando espiritualidade, mais qualidade de vida nós vamos tendo, mental, emocional. Então isso é normal, isso é natural. Por mais indisciplinado e relaxado que seja, o espírita, ele está crescendo espiritualmente. E para encerrar, são os tratamentos que nós conhecemos, né? Fizemos o curso de passe. Nesse livro ele vai falar de cromoterapia. Então nós teremos aulas ainda de cromoterapia, aulas teóricas e aulas práticas, que além desses passes que nós temos tradicionais, P1, P2, CH, P3B, P4A, P4B, nós temos o P3A cromoterápico, que é a cura através das cores. Nós já falamos no curso de passe, né? Tivemos aulas sobre isso, então nós teremos aulas um pouco mais profundas. Eu trarei pessoas que trabalham com cromoterapia para estar passando essas aulas. Então, nós conhecemos já os processos de tratamentos dentro do espiritismo, além do tratamento convencional, né, que é através de medicamentos, e que devemos buscar sempre. Tem pessoas que é contra, né, a alopatia. A alopatia. Os medicamentos convencionais por serem químicos. Mas o nosso corpo é químico. Tem química no nosso corpo. Nós produzimos elementos químicos. Então, quando nós temos doenças, temos que buscar sim tratamento médico e acompanhar um tratamento espiritual para parte do perispírito, né? Porque através da harmonia do corpo nós conseguimos desenvolver melhor, crescer mais. Existem 2 casos na literatura espírita, né, de interferência dos espíritos na parte material. Uma é Kardec pergunta ao Espírito Verdade se eles também o assistiria nas questões materiais. E eles disseram que sim. Porque se nós estamos preocupados, Kardec passou por grandes dificuldades materiais depois que ele se tornou espírita, até pela discriminação, e a espiritualidade tinha que suprir, né, arrumar trabalho para ele, influenciar as pessoas para estar auxiliando ele. E Bezerra de Menezes, né, disse que Bezerra, quando chegou no Rio de Janeiro, sem dinheiro, sem recursos, apareceu um aluno, não lembro,
não lembro de que era esse aluno, para que pagou adiantado e não apareceu mais. Tem gente que acha que é um espírito, né? O espírito se materializou. Eu acho que os espíritos não eram um espírito, que os espíritos não se dão a isso. Mas eu acho que era uma pessoa encarnada, realmente precisava estudar, foi lá e depois aconteceu alguma coisa que fez ela desistir, sei lá, ficou doente, morreu, ou desistiu, né? Aconteceu alguma coisa e não pôde comparecer. Não que os espíritos tenham feito isso com ela, alguma coisa natural aconteceu com a pessoa e ela não apareceu mais. Então, e essas coisas acontecem. Vou contar um caso rapidinho também. Uma das coisas que me levou a parar de fumar, eu recém-casado, com meu primeiro filho bebê, eu desempregado, e estava em casa e meu filho não parava de chorar. Já espírito, chorava, então eu perguntei passando, né, meio irritado, por que esse menino não para de chorar? Ela falou, ele está com fome. E ele não estava mais mamando no peito. Os leites naquela época era caro, né? Aquele NAN. E eu pensei, então, e agora o que eu faço, né? Eu vou pedir dinheiro para o meu pai. E eu tinha uma extrema dificuldade de pedir dinheiro para o meu pai naquela época, porque meu pai dava, mas ele humilhava um pouco antes. E estava um dia um pouco chuvoso, né, uma garoinha, e eu ia pedir um valor exato, mas se fosse hoje R$20. E ao sair de casa, eu peguei um cigarro no bolso e fui acender, mas quando eu olhei para o cigarro, eu parei para pensar, falei, como que eu... Às vezes a gente faz as coisas meio inconsciente, né? Eu pensei, como que eu tinha dinheiro para comprar cigarro e não tinha dinheiro para comprar leite? Aí fiquei nessa briga interior comigo, né? Então na hora ali eu amassei o cigarro, comecei a chorar e fui pelo caminho mais longo. Tinha 2 caminhos para ir para a casa do meu pai. Meu pai morava 3 ruas da casa que eu morava. Um caminho dava uns 700 metros e um outro caminho dava 1,5 km. Eu fui por esse caminho mais longo para mim ir me preparando. E nesse caminho mais longo eu achei no chão o valor exato que eu ia pedir para ele. Então isso me fez refleti muito na vida, até hoje eu guardo isso. Uma das coisas que me motivou a parar de fumar. E na hora que eu achei o dinheiro ali, nossa, eu pulei de alegria, agradeci muito a Deus, a espiritualidade. Senti ali na hora que, por fazer, eu escolhi o caminho mais difícil. Eu encontrei o que eu precisava no caminho. Então, alguém perdeu, né? Alguém, infelizmente, perdeu, assim como eu já perdi muito dinheiro na vida. E isso me fazia feliz também, quando eu perdia dinheiro. Já perdi dinheiro grande. E pensava, tomara que quem a encontrou esteja na mesma situação que eu estava quando eu achei aquele dinheiro. Então, são essas coisas que nos fazem se tornar pessoas mais espiritualizadas, né? Prestar mais atenção na vida. Eu tenho, por exemplo, sofro de hipertensão por ansiedade. Às vezes eu me questiono muito pelo tudo que eu já li, tudo que eu já estudei, tudo que eu conheço, eu não consigo mudar isso em mim. Mas é do espírito fazer o quê? Talvez na anterior fosse pior.
e eu preciso tomar remédio para controlar. Então é normal. Dizem, né, que o único ser humano que existiu que não era doente era Jesus. Chico Xavier teve várias doenças durante a sua vida, mas espiritualmente era uma pessoa equilibrada. Então por quê? Porque ele teve catarata, viveu bastante, né? O Divaldo fala que teve câncer, teve parada cardíaca, quase morreu, jovem ainda. Então acontece, é natural do ser humano. Não temos noção exata do que fizemos em encarnações passadas com o perispírito. Então temos que buscar o equilíbrio da alma, estudando, nos cercando de pessoas boas e espíritos bons, que vai fazer com que a nossa atmosfera mental, emocional, esteja sempre em harmonia, ou buscando sempre a harmonia. Então é o trabalho espiritual, os grupos de estudos, as reuniões. Eu já ouvi muitas pessoas que abandonaram o espiritismo ou a casa espírita dizendo que não precisa de estar ligados a uma casa para estarem equilibrados, né? Bom, existem pessoas que são assim, mas a maioria de nós precisamos estar em grupos. Lembra da corrente de harmonização? Eu cheguei a precisar trabalhar 5 vezes, 5 dias da semana para me manter equilibrado. Tem pessoas que são assim. E é o que vai nos tornando melhores, vai nos equilibrando para que possamos adquirir conhecimento, experiências para estarmos nos transformando. E é isso aí. Nós somos responsáveis pelas nossas doenças, né? Essas principais. E nós também temos capacidade de nos curarmos. Existem vários sites, vídeos que falam das emoções versus doenças, mente e cura. Então, quanto mais nós conhecemos, mais nós sabemos do nosso potencial e da nossa capacidade. Ok? Um beijo no coração de todos e comentem aí a aula de hoje. Até já.